Olá, diversos players! Sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego, vocês estão no Diversos. Nosso universo de entretenimento e diversão. Em um mundo colapsado, cada entrega é uma missão de vida ou morte, mas hoje não estamos só transportando cargas, estamos carregando destinos. E vamos levar a Mama até a Loki. Não será nada fácil, claro, e ainda temos uma entrega bem específica e especial, a pizza com champanhe. Será que dessa vez vai dar certo ou vai ser um caos de novo, que nem da outra vez? Mas se essa é a sua primeira vez por aqui, pausa rápida. Tem uma playlist aí com todos os episódios na descrição. Vale a pena pegar a história por completo, então dá uma olhada lá. Mas se você já conhece a jornada ou quer seguir daqui, bora, vamos nessa. Se você curte essa caminhada pelo desconhecido, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Tem as redes sociais também, os links na descrição. Dá uma conferida, vamos jogar! E aí, diversos players, como é que vocês estão? Todos bem, todos saudáveis, todos felizes e tranquilos? Espero que sim. Uma piscadela do Sam aí pra vocês. Então hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente não conseguiu fazer no último vídeo, né? Entrega ali da pizza, bendita pizza com champanhe, e a gente vai levar a Mama pra ver a Loki, né? Tá certo? Então, vamos seguir. Tudo agora, escaneando o ID da Bridges. Certo. A gente vai trocar essa caminhonete. Armas detectadas. Tudo. Tenho que mostrar pra vocês o óculos novo que a gente ganhou. Cadê? Aqui, ó. Pronto, tá lá, ó. De Ray-Ban. Que nosso amigo aqui é meio tímido, né? Então, beleza. Vamos dar uma olhada aqui na gente na garagem. Aqui a caminhonete, beleza. Eu vou trocar por essa caminhonete level 3. Beleza? Então é isso, galera. Vamos nessa. Vamos nessa que agora vai, hein? Vamos colocar aí a estação da Loki, né? No mapa. Literalmente, né? No nosso mapa. Antes a gente só vai dar uma passadinha aqui pra pegar mesmo os itens daqui, né? A gente viu que tem uma pancada de item aqui. Certo, a gente já pegou os cristais. Vamos pegar as cerâmicas. E será que a gente consegue pegar os metais? Vamos ver. Você chegou ao limite da quantidade de itens que pode ser recebido de uma vez só. Não é possível receber mais unidades de carga neste momento. Olha, não sabia disso não, hein? Isso aqui é novidade pra mim. Então vou devolver. Devolvo aí alguns. Vou ficar com 50? Será que 50 dá? É, 50 deu. Oxe, não deixa. Como assim? Tá bom, então, só a cerâmica. Aí, ó. Não sabia que tinha esse limite, viu, gente? Pra mim é novidade. Beleza, então vamos lá. A gente vai usar o que tem a nosso favor, né? Ó, de Ray-Banzinho vermelho. Isso aí. Então vamos lá ajudar a Mama. Levar a Mama até a Loki, né? Aí, estradinha reconstruída. A gente conseguiu fazer isso no último vídeo, pelo menos, né? Porque foi tenso o último vídeo, né? A gente perdeu o caminhão, foi uma tristeza. Particularmente, não é o vídeo que eu gostei de ter feito, tá, gente? Eu fiquei bem decepcionado. Eu programei pra fazer uma coisa e aí acabou que não deu. Fiquei bem chateado, mas faz parte, né? Valeu pela ajuda. Abastecer aqui a caminhonete. Vamos colocar a nossa amiga aqui.
Oi, Sam. Obrigada por voltar. Quero te dar uma coisa. Essas são as suas novas algemas. Ainda funcionam como um terminal, mas adicionei uma função de arma. Consegui reprojetar tudo do zero depois da última conexão. Agora são armas também? Exato. Cortadores de cordão. Tá, eu explico. EPs são conectadas ao outro lado por cordões umbilicais. Quando a matéria do nosso mundo entra em contato com a antimatéria do deles por esses cordões... Bum! Obliteração. Mas... como Deadman pensava, seu sangue tem características únicas. Pode ser usado para cortar o cordão de uma EP. Então, adicionei essa função. A Lockne tem que saber que se cortar o cordão, volta para o mundo dos mortos. Sem EP, sem obliteração. Só vantagem. Isso desconecta elas? Se conseguir chegar perto sem elas perceberem, sim. Super algemas cortadoras de cordões. Tá. Vamos fazer um teste. Corta o cordão que nos conecta. Tá dormindo. Dei bastante leite pra ela. Corta logo. Por favor, Sam. Liberta a gente. Esse nunca foi o mundo dela, mas eu não queria que ela se fosse. Mesmo se ela já tá perdida. A verdade é que ela não é minha filha. O ataque e o resto eram tudo mentira? Não. Aquilo era verdade. Meus ovários não produzem óvulos e a Lockne tinha problema no útero. Resumindo, nenhuma de nós pode ter filhos. Eu não ligava pra isso. Sei lá, crianças, quem precisa delas? Mas a minha irmã não pensava assim. Lockne queria um filho, alguém com os genes dela. Ela se apaixonou por outro membro da Bridges, mas ele morreu num acidente. Ela ficou arrasada, é claro. E eu também. Na época, emoções fortes assim, eu conseguia sentir as dela e ela sentia as minhas. Ao notar que ela queria ficar com ele, tirar a própria vida, fui até ela e disse: vamos ter um filho. A gente pegou um dos óvulos da Lockne e fertilizou com o esperma congelado dele. E levei a gravidez até o fim. Um bebê saudável cresceu dentro de mim. Mas aí, aconteceu o ataque. E nosso vínculo foi rompido. Eu queria contar pra ela. Eu queria contar pra ela. E eu tava conectada. Não podia abandoná-la. Mas eu tava errada. A Lockne tem que saber. A gente tem que cortar laços para formar outros. Não dá para ficar ligada a tudo. Se a gente vai reconectar o mundo, preciso me reconectar com a minha irmã primeiro. Então, por favor, Sam. Corta. Caracas, lembra a cena do Metal Gear
Quando ele tem que matar o boss. Caracas. Me veio na cabeça essa cena. Adeus. Certo, Sam. Me leva pra Lockney. Sam, você me fecha aqui? Faz tanto tempo que eu não saio. É coisa demais pra absorver. Certeza? Não ficou claustrofóbica depois daqueles escombros? Vou ficar bem, se conseguir olhar pra fora. O calor da luz. O vento. O cheiro do mundo. Que sorte. Vocês continuam ligados. Tá bom, Sam. Vamos nessa. Certo, certo, certo. Temos aqui alguns itens. Ah tá, são itens que estavam comigo, né? Pesada essa cena, hein? Beleza, vou fazer aqui a entrega. Aí, bora seguir então. Ok. Ah, merda! Eu tinha uma surpresinha especial e tudo. Mas você parece tão ocupado. Tudo bem. A gente pode mudar um pouco as regras. Cuidado, Sam. Tá vindo. Ele tá com fome. Se tiver a fim de sair vivo, é só não ser devorado. E aí, curtiu? Claro que sim. Foge, Sam, vai! Ah, minhas cargas. Caracas, vai acabar com tudo. Bem. A gente tem umas granadas ainda, né? Vou tentar tirar ele daqui, né? Fora! Ah, beleza. Vai. Vai de perto. Esse aqui ele se comporta de um jeito diferente. Ele não faz que nem os outros, né? Eu não lembrava desse chefe. Vou sair daqui, senão vai destruir todas as minhas cargas.
Nossa, tem tão pouquinho, né? Granadas. Essas super granadas, né? Não, mano, na hora queria acertar a gente, hein? Sorte. Tá meio estranho de entender o que tá rolando aqui, né? Ai, sai daí, deixa minhas coisas em paz. Meus materiais. Vai. Eita, acho que eu vou ficar sem granada. Acabou? Ah, ufa, não acabou. Eu já tinha acabado com elas todas. E... Toma ele. Acabou? Aê, deitou. Nossa, esse foi o mais difícil de todos até agora, né? Tomara que meu caminhão esteja inteiro, hein? Aquilo foi incrível, Sam. Eu não sei como você fez aquilo. Seria bom se todo mundo fosse assim. Como assim? Ele não sabe? Eu faço isso toda hora. Pronto, agora vamos colocar uma plaquinha aqui. Aquela do solzinho. Bem, vamos ver, né? O que sobrou aqui das coisas. Felizmente, tudo espalhado. Que mancada, hein? Vou colocar na caminhonete. Eu vou descer a mama para ficar mais fácil eu colocar as coisas na caminhonete. Senão vai ter que ser de um em um. Vamos, rapidão. Bom que agora a gente tá conseguindo pegar bastante peso, né? Não tá sozinha, relaxa. Tô aqui. Coloca esse aqui na caminhonete. E esses monte de metais também. Mas na verdade tudo, né? Porque eu não uso nada. Fica tudo na caminhonete mesmo. Isso aqui também, CQP também. As granadas ficam. Menos a que eu já usei, né? Vamos guardando. Não deixar a bagunça espalhada na casa dos outros não, é feio. Beleza. Caracas, ainda bem que eu deixei pra esse vídeo, né? Porque eu não me lembrava que ia ter essa batalha. E a gente já tava há um tempão jogando, né? Ia ficar um vídeo extremamente longo e bagunçado. Mais ainda do que ficou, né? Mas tá bom. As coisas aconteceram como tinha que acontecer. Vou pegar os que estão mais distantes, porque os que estão mais próximos o caminhão mesmo já consegue identificar, né? Ou deveria, pelo menos, né? Que trabalheira, né? Beleza. Nossa, ainda tem um monte. Nem parece, né, que a gente carrega tanta coisa. Nossa, ainda tem mais aqui, ó. Não, por que você pegou a mama, cara? Tá doido. A mama veio junto, né? Ah, tá. Ela veio junto porque eu apertei o triângulo.
tirar ela daqui. Não era isso que eu queria fazer, mas tá bom. Eu queria só descer a mama. Isso. Aí eu apertei o botão errado. Em vez de segurar o triângulo, eu segurei o bolinha. Quando eu seguro o bolinha, ele dá uma descansada. Quase acabando, gente. E aí a gente consegue seguir viagem. Beleza, acho que eu já peguei tudo. Só falta a mama agora, né? Opa, com essas caixas não dá. Oxe, mas tava tudo aí dentro? Ah, não. Ah, não. Tava tudo aí dentro. Melhor levar a mama, né? Pera aí que eu acho que a gente vai ter que ajustar algumas coisas aqui, gente. Porque... ele ainda leva algumas coisas no banco da frente, né? Cerâmica, materiais, equipamento. Vamos ver. Poça de sangue. Vamos colocar isso aqui lá. Será que agora vai, gente? Vamos ver. Pode vir, mama. Quase pronto. Aí, eu coube tudo, pô. Com boa vontade, vai. Ai, que bonitinha. Vai no banco da frente, de boa. De caroninha. Agora tem estradinha pra gente ir. Se não fosse essa bagunça que o Higgs fez, a gente já tava provavelmente na metade do caminho. Agora vai dar certo. Passar pra cá. Construiu até o outro lado já. Essa é pra você. Bom que a gente não vai enfrentar IP nenhuma. Quero ver como é que eu vou voltar o bendito do champanhe e a pizza. Mas tá bom, vou pensar quando eu chegar lá. Eu podia deixar a mama aí dentro, né? E a gente vai terminar essa aqui. Precisa de cerâmica. Boa. Mais um trechinho de estrada aí pra nós. Maravilha. Não parece, mas essas estradas vão ajudar bastante a gente a desenrolar, né? Vem aqui!
Ah, esse aqui só fui eu que ajudei? Caracas. Ah, ela fala comigo, ó. Você não tá sozinho. Que bacana. Tá, mas eu acho que essa estrada... ela vai me levar... Ah, beleza. Vai me levar pra onde eu quero ir. Eu tava com receio dela subir. Se ela subir, ela vai me levar pra onde eu não quero ir. Essa é pra você. Aí, Sam. Hoje eu... O hospital que eu tava foi esmagado por uma ponte. Isso ainda me dá pesadelos. Fico ouvindo o barulho de tudo desmoronando. Desde então, morro de medo de pontes. Eu sei que é estranho por causa do nosso trabalho. Mas eu tenho medo do escuro também. Não Ok. durmo mais. Não dá. As revelações, né? Escaneando agora. Escaneando ID da... Certo. Deixa eu ver aqui a estrada. Pavimentar aqui. Verificando o ID. Aprovado. Pera aí, tem mais pra cá? Não, aqui é subindo, né? Tem nada a ver. Provavelmente ela vai jogar pra outro lugar que não é onde a gente quer ir. Armas de... Vamos reto aqui, então. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Liberado. Descuidados e folgados. Essa é pra você. Eu sei que essa estrada vai levar a gente pra onde a gente quer. Aquela outra eu não faço ideia. Hoje eu... Fora que eu tenho que subir, colocar os itens lá em cima, aí não vai dar. Vai desviar demais do que a gente tinha planejado pra fazer. Lembrando que hoje a gente vai restabelecer o Cupid, a Lockne, e também vai fazer a bendita da entrega da pizza. Hoje a gente não termina esse vídeo sem fazer essa entrega. Fiquei bem incomodado de não conseguir fazer outra vez, viu? Tem alguém me ouvindo? Sempre tem, Sam. Essa é pra você. E ó, a gente dá uma... vira aqui à esquerda. Se eu não me engano, tinha alguma coisa pra gente trazer aqui, mas não vai dar pra trazer. Senão a gente vai sair do que a gente planejou, né? Essa é pra você. Eu tô muito disperso nas coisas e aí eu Valeu. fico muito incomodado quando eu planejo fazer uma coisa e não sai do jeito que eu planejei. Mas hoje vai ser diferente. A gente não vai arranjar briga aqui. Esse é o trechinho que a gente... Olha lá, ó. Outra caminhonete da Half-Life. O problema é que vai virar tudo sucata elas, porque a chuva vai detonar, né? Aí, ó. Que mais pessoas participaram. Ah, dá pra jogar coisas aqui também, eu acho, não? Também é uma... Valeu pela ajuda. um lago de alcatrão. Ou não, né? Vai saber. Nunca joguei nada aí pra ver. Mountain Knot, né? Subindo aí esse ladinho aí. E acabou a pista. Vamos ver se a gente consegue construir mais ali. Mas acho que pela quantidade de material que a gente pegou, vai dar. Aqui não faltava muito também, né?
O problema é que ela sai sempre que eu saio, né? Aí, construir, beleza. Sensacional. Tô aqui pensando nos terroristas. Será que eles já acordaram? E se eles acordaram, eu vou passar bem pelo caminho deles. Aê, mais um tequinho. Eu tava pensando na caminhonete que a gente perdeu. E eu entendi uma coisa. O jeito que a gente posiciona o carro na hora que for construir é importante, porque se a gente deixar ele torto, quando constrói ele vai ficar na beira da estrada, né? Então a culpa foi minha de ter ter estacionado errado o carro, né? Vou tentar mudar a estratégia na hora de estacionar para ver o que dá. Ué? Onde que tá o outro? A outra... Ah, tá aqui, ó. Outra pavimentadora. Ela tá lá em cima. É uma viagem agradável. Agora que tem o outro lado também. Tem as pontes lá que a gente não colocou ainda, né? Não conseguiu subir nenhuma ainda. Ó, a parte boa é que, pelo que eu me lembro, a gente chegou agora na metade do jogo. Acho que agora seria a metade do jogo. Tem ainda bastante jogo para rodar. Assim, o que eu acho que é muito bom. Ó, aqui ó, a estrada ela vai ser feita aqui. Então se eu deixar a picape certinha, ó, o caminhão certinho, quando ela ficar pronta, ela vai ficar com o carrinho certinho. O outro eu deixei virado. Aí ia dar ruim mesmo. Ah, essa aqui era metal. Então, mais um tequinho de construção para nós. Ó, se estiver na frente da projeção, a picape, o caminhão, não picape. O caminhão, ele fica certinho. Aí não gera aquele problema lá que eu tive. Então fica de alerta aí para vocês. Quando vocês forem fazer, deixa sempre a picape na frente da projeção da estrada. Já para evitar. Aí você não precisa fazer como eu, ficar maldizendo o jogo sem necessidade, né? Aqui teve uma galera que ajudou, hein? A gente vai ter que vir por esse ladinho aqui. Tem um buraco ali, ó. Ó, aqui, ó. O que aconteceu? Eu fiz assim, deixei o carro desse jeito. Quando construiu, ela ficou tombada, né? Tem que deixar reto. Deixar perto, né? Claro, para poder identificar, mas deixar reto. Vamos lá. Metal. Agora o problema são os metais, né? Vocês viram como tem reflexo no óculos do Sam? Bem legal eles tomarem cuidado com isso, né? Ah, a chegada do outro lado ali vai ser tranquila, maravilha. Só vai precisar preocupar com o que vem aí depois, né? Olha, eles já acordaram? Já acordaram, ó. Se eu fosse direto pelo terreno deles, eu tava ferrado. Ah, ela não falou nada. Achei que ela ia falar alguma coisa. Eu tô aqui. Aí, maravilha.
Ela não tem tantas frases, então, né? Valeu pela ajuda. Vou pegar o caminho da pavimentadora para poder construir as estradas, né? É um pouco mais longo, mas pelo menos a gente descarrega a picape. Oi, ai, ai. Picape não. Caminhonete. Caminhonete ou caminhão? Caminhão, né? Hoje é um bom dia. Ruim é ter que levar uma bomba, né? Pra lá. Valeu pela ajuda. Aí, chegamos. Beleza. Tá uma motinha parada aqui, no meio do nada. Todas as armas ficarão bloqueadas Essa é até pra a você. saída. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter. Eletricidade. Valeu pela ajuda. Você não tá sozinho. A outra tá lá embaixo. Ficar de olho, né? Que a gente já tinha falado a respeito, ó. Vermelhinho ali atrapalhando. Passa por onde não tá vermelho, né? Ixi, acabou nossa cerâmica, hein? Ai, droga. Desculpa. Foi mal, mama. Isso não costuma acontecer com frequência. Mentira, né? Da outra vez aconteceu também. Você bate a cara nas coisas e cai pra trás. Cerâmica. Ih, acho que não vai dar, hein, galera. O resto é metal, né? É, metal. Bem, foi bom enquanto durou. Vamos adicionar isso aqui e tá bom. A gente dá um jeito, igual a gente deu um jeito com a bomba. Oh, meu Deus, Sam. É difícil, hein, cara. Você tá forçando a amizade, amigão. É pra lá, né, que a gente tá indo? Mountain Nut. É, né? Levando a mama lá. Transporte da mama, é lá mesmo. Ver como é que a gente tá aqui. Azulzinho? Aí, azulzinho é seguro. A gente tem uns metais, né? Vai que... Ó, aqui não tem nada. Então, os metais pelo menos já ajuda, né? Ih, acho que foram todos os materiais? Foram? Caramba! Olha aí, acabou com o estoque de material que a gente tinha. É, bom que a gente pode focar só onde a gente precisa ir agora, né? Ah, tem mula aqui, hein? Olha eles ali, ó. Passar por aqui só pra evitar a fadiga. Beleza, dá pra passar. Eu quero usar aquela base de carregamento ali, ó. Eu consigo passar aqui, gente? Consigo, vamos que vamos. Vai atirando aí, seus bobões. Vocês vão ver só. Quando eu voltar. Carregando. Eles vêm até aqui? Ai, que saco, eles vêm.
Não achei que eles iam vir até aqui, não. Bem, de qualquer forma, então, Mama, você vai participar de outra batalha. Ah, foram embora. Ah, tem medo, mas não tem vergonha, né? Melhor pra eles. Tava preparado. É isso aí. Beleza, recarregou. Vamos ver se tem alguns itens aqui pra nós. Cadê a base dele? Ah, tá aqui. Esse aqui já não tem tanto quanto o outro, né? Mas tem um tantinho. Eu pus nas minhas costas, na caminhonete. Aí. Caminhonete. Beleza. Certo, vamos lá. Já peguei alguns itens também, né? Matéria-prima e tal. Dá pra zerar eles ali. A gente tá quase finalizando essa primeira parte. O desafio mesmo vai ser... Opa, de novo, Sam. Você tomou uns negocinhos antes de começar a trabalhar, cara? Vai ser a entrega dessa bendita dessa pizza. Isso tá me incomodando bastante. Cerâmica, beleza. Bem, eu não vou pôr os meus cristais crilais ali ainda. Porque pelo que eu vi vai uns 3.000 cristais. Eu vou acabar dando todos os cristais que eu tenho. E agora não é hora disso. Então eu vou por aqui, porque por aqui a gente não teve incidente de IP, né? Vai subindo aqui. É bom vir aqui sem uma bomba nuclear no carro, né? Vai subir de boa. Só ver aqui se... Se lembra de quando nasceu? Eu lembro de estar dentro do... Não só eu. Eu ouvi o coração da minha mãe, dela e da Loki. Éramos gêmeas siamesas. Uma só antes de nascermos. E tentaram fazer uma cirurgia para nos separar. A operadora. Oxe, por que ela parou? Não, pode continuar, eu quero saber o que aconteceu. Bem, pelo menos tem a música, né? Por aqui, será que dá? Ah, dá sim, ó. Vamos ver qual vai ser a conversa agora, né? A operação deu certo. Mas éramos uma. Sabia o pensamento da outra sem dizer nada. Minha alegria era dela. O sofrimento também. E nenhuma distância era insuperável pra gente. Acho que era um tipo de telepatia.
corpos separados, espíritos unidos. Tinha uma praia só nossa para dividir. Tipo a nossa própria rede quiral privada. Os Cúpids podem construir uma para todo mundo ter o que eu e a Lockne temos. Tudo ficou muito claro depois que eu entrei na Bridges. Uma rede para unir todos. Não importa a distância e as diferenças. Para nos tornar completos. Não é para botar as pessoas na linha, mas trazê-las para o nosso lado, onde tudo seria compartilhado da mesma forma. Sabia que isso mudaria o mundo. Com a ajuda da Emily, finalizamos o projeto do Cupid. Mas, depois do ataque e do nascimento, tudo mudou. Pela primeira vez na minha vida, Lockne não estava lá. Mas não tô mais sozinha. Eu sinto ela de novo, tão perto. Acredite. Obrigada, Sam. Tô completa de novo. Você e eu, mana. Eu e você. Desculpa, Lockne. Deu uma paradinha pra gente ouvir a história, né? Descontaminação do traje. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Pegar carga solicitada. Malindi, não. Desculpa. Me desculpa. Eu te amo tanto. Eu te amo. Que bom ouvir sua voz de novo. Eu não devia ter me afastado. Tentei salvar ela, mas não deu. Não precisa dizer mais nada. Lockne, conserta o Cupid dele. Eu não salvei a criança, mas pode salvar o mundo. Só você. Eu te amo. Ouviu? Pra sempre. Sempre. Agora, salva o mundo, tá bom? Como você me salvou. Mama afetuosa.
Conectada, encorajando, conectada. Musiquinha. Tudo o que ela passou, eu não fazia ideia. Não sabia. Pensei que ela tivesse rompido o elo de propósito. Que roubou a nossa filha e fugiu. Consertei o Cupid como ela pediu. O limitador já deve ter voltado ao normal. Só tem uma coisa. Antes de começar o trabalho, dei uma boa olhada no código. Tô achando que alguém mexeu nele. Isso ou a minha memória não tá muito boa. Alguém reescreveu seu código? Reescrever já é exagero. Digamos que não é a última versão que lancei. Mas, por isso, finalmente encontrei a Malingen. Acho que já sabemos a quem culpar. Ela morreu nos escombros, carregando nossa criança. Seu K passou pro outro lado, mas o Ra ficou ligado à nossa filha morta. Ela sabia de tudo, claro. Por isso deixou uma algema solta, para esconder os sinais vitais. Pena que não podia usar sua invenção preferida. Fez tudo isso para proteger a minha e a nossa filha. Uai, estamos na rede. A opinião dos terroristas sobre a Bridges, EPs e obliterações, Lockney Melling. Estabilizador. Olha aí, tem um item novo aí, ó, no CQP. Catapulta de carga. Ok. Isso é novidade pra mim também. Mana, tô te ouvindo. Estamos unidas. Uma só. Como antes no útero. Lembra? Malingen. Lockney. Muito bem, Sam. Graças a você, Ednot City está ao nosso alcance. E você, Lockney, o seu trabalho vai nos ajudar a garantir que a rede Kiral permaneça ativa. Juntos podemos conseguir chegar ao leste. Bom, Sam, você tem que saber uma coisa. Analisamos os dados de quando você alega ter encontrado os soldados. Nós temos o áudio, o que não retrata toda a situação em si, mas as línguas, os nomes e os termos que reconhecemos, as munições que identificamos. Tudo parece indicar que você esteve em um campo de batalha há mais de 100 anos. Acredita? Na Primeira Guerra Mundial, para ser exato. Não foi um sonho, muito menos uma alucinação. Talvez tenha sido transportado para outra dimensão ou algo assim.
Com as discrepâncias de tempo, você pode ter sido enviado a uma praia. Não dá pra descartar nada. Na verdade, eu nunca ouvi falar em uma praia que virou campo de batalha. Mas as praias tomam forma da vontade das pessoas que vivem nelas. Talvez o Hartman consiga dar uma explicação mais racional. É especialista em praias. Infelizmente, ele ainda tá fora da rede Kiral. Enfim, descanse um pouco. Não adianta nada insistir em dúvidas sem resposta. Lu? Isso aqui? Surpresa? A Fragile me mandou. Consegui visitar a praia. Bom, a dela. Relaxa, eu não vim pra cá à toa. Seu bebê tem um problema grave. Você deve se lembrar quando eu falei que essas incubadoras conectam bebês pela rede Kiral. As matrimortas no QG. Bebês Bridge são pontes entre este mundo e o além. Não são como nós, nem como as EPs. Ficam exatamente no meio, sem tanta afinidade com nenhum dos mundos. Mas o bebê 28 tá cada vez mais perto do mundo dos vivos. De você, Sam. A gente é parceiro. Parceiro? Sam, é uma ferramenta, não humano. Ponte, sim. Gente, não. Pode dizer qual é o problema. Essa coisa, essa arma, tá virando um ser vivo. Ganhando peso, a atividade cerebral aumentou. Acumula lembranças. O bebê 28 tá ficando consciente, virando uma criança. Eu não vejo problema nisso. É um equipamento feito com um propósito que não pode cumprir fora da cápsula. Tem 70% de risco de falha grave só de sair daí. Mas tanto faz, porque nesse ritmo para de funcionar em alguns dias. Peraí, como assim? Pois é. Nem a cápsula vai ajudar. Dá pane. O que a gente faz? Reiniciamos. Isso vai ficar comigo. Corto o cordão que liga vocês e faço uma operação para reconectar ao outro lado. É um ajuste para corrigir o alinhamento. Devolver para o lugar certo, bem entre o mundo dos vivos e dos mortos. Mas, como eu disse, vai ficar longe por um tempo. Isso vai dar certo? Claro. Só uma coisa. A cirurgia pode apagar a memória. Ah, qual é? Vai me esquecer? Relaxa. O bebê ainda vai funcionar. Confia em mim. Dá. Tô falando, é tipo um jogo. Só tem que reiniciar e começar de novo. Por isso odeio essas coisas. Sam. Eu já fiquei sujo indo à praia. Mas agora seu bebê conseguiu piorar tudo. É, aí tem coisa, hein?
Não espiam a gente aqui. Você e eu. Não gravam o som. Não filmam para leitura labial. Vem cá. O Die Hardman não pode saber. Viu? Pesquisei as experiências com bebês. Oficialmente foram suspensas pelo governo depois de uma obliteração que matou o presidente da época. Destruíram registros, baniram a tecnologia. Mas é óbvio que tudo continuou em segredo, com ordem direta da presidente Strand. Bridget? Os bebês eram essenciais para o mistério do Death Stranding. Ela tinha grandes planos. Não eram só detectores de EPs. Ela queria incorporar bebês à rede Kiral para facilitar a viagem à praia. Mas nenhum plano dela deu certo. Aí, terroristas pegaram a tecnologia bebê. Qual o lance do Die Hardman nisso? Tenho até medo. Não sei desde quando trabalha para Strand. Nem sei o nome dele ou o rosto. E você? Conhece ele faz tempo. Ele já estava usando máscara. Foi uma queimadura na cara. Tá. Desculpa. Qualquer informação da época é extremamente confidencial. Que eu saiba, o diretor é o único com acesso. A rede Kiral é uma nova oportunidade. Juntando dados fragmentados no domínio público de todo o país, dá para juntar mais peças do quebra-cabeça. Cuidado, Sam. Estão de olho. Uau, Sam, você é uma figura, sério. Ainda assim, é um bom jeito de lavar roupa. Conserta o bebê, valeu? Ah, não, você vai consertar. Sem você, não ia dar. Você pode checar os detalhes no terminal de entrega lá em cima. Veja quando der. Ok, um pouco estranho, mas vamos lá, né? Bem, vamos lá fazer a missão de entrega do champanhe da pizza. Esse mistério vai ter que esperar um pouquinho. O Deadman disse que seu bebê não está funcionando corretamente. A gente vai ter que adiar sua missão principal até restaurar a funcionalidade. É a única unidade compatível com Dooms. E vai encontrar mais EPs conforme avança para o oeste. Por exemplo, a Emily informou a gente sobre uma zona de alcatrão fora de Ed Knot City. Uma enorme região repleta de EPs que o Higgs supostamente invocou. A gente quer que você tire ela de lá o mais rápido possível. Só que você não tem a menor chance sem o seu bebê. Presta atenção, a sua prioridade é ajudar o Deadman a restaurá-lo. Já que ele está no local, podem aproveitar e discutir isso pessoalmente. Sam, estou ocupado no momento. Espero que não se importe de conversar por holograma. Primeiramente, preciso que você conecte alguns preppers da área para podermos aumentar a densidade Kiral. Isso vai reforçar a conexão entre o bebê-28 e a matrimorta dele. Em seguida, como eu expliquei antes, precisamos corrigir o alinhamento do seu bebê. Para facilitar o processo, precisamos que vocês dois fiquem, literalmente, afastados. Ele fica aqui enquanto você vai para lá. Se tudo correr como planejado, o seu bebê deve retomar as funções normais.
Felizmente, esse plano adianta nossos outros objetivos. Queremos integrar essa região à rede Kiral de qualquer forma. Então forme relações com os preppers, fazendo entregas e convençam-os a fazer parte da UCA. É complicado criar um lar para você nessas montanhas. Mesmo assim, várias pessoas decidiram tentar. Há abrigos espalhados por toda a parte. Temos uma lista inteira de pedidos deles aguardando o processamento. Só não se esqueça, você está lidando com pessoas que escolheram viver lá fora. Pessoas que devem valorizar a privacidade. Não vai achando que será fácil convencê-las. Deve ganhar a confiança delas, pouco a pouco, a cada serviço. Mais uma coisa, Sam. Vai fazer entrega sem o seu bebê por um tempo. Isso vai diminuir muito a sua capacidade de detectar IPs. Então fique muito atento a qualquer coisa fora do comum. E fique longe da chuva, pelo amor de Deus. Ele se preocupa, né? Mas ainda assim é esquisito. Certo, vamos ver o que a gente tem aqui. Ficar equipamento. A gente colocou uma catapulta de carga no seu CQP. E caso o nome não tenha ajudado, ela serve para lançar vários recipientes por uma longa distância. Ok. Catapultas de carga lançam cápsulas de cargas longas. As cápsulas podem ser controladas remotamente. Interessante. Nunca usei isso aí, é novo. Beleza. Agora a gente vai entregar aquela bendita daquela pizza. Mas primeiro a gente vai mandar os robôs fazerem as entregas que estão pendentes. Beleza, pedidos para o Sam. Roboticista, médico e resgate portador ferido nas montanhas. Beleza, tem bastante coisa para fazer, mas só no próximo vídeo. Aqui eu vou pegar... uma moto, mas melhor não. Vamos pegar aqui os materiais. Fazer as construções que precisam fazer no meio do caminho. Vamos fazer um esqueleto de velocidade. Para esqueleto ativo. Beleza. Certo, vamos nessa então. Volta da Bridges perdida aqui. Aqui eu troquei o esqueleto porque a gente vai ter que levar na mão o champanhe. Então eu achei melhor porque a gente consegue correr, pelo menos. Sam, tá ouvindo? Lockney? Aham. Liguei para uma linha exclusiva da Bridges. Me pediram para continuar no lugar da minha irmã e te dar apoio. É isso. Estamos unidas, uma só. Para todo sempre. A gente ainda conversa. Deve ser tranquilo entrar no ritmo. Você voltou pra Bridges? Não é essa a questão. Nunca foi. É o que ela quer. O que nós queremos. E por que não ajudaríamos você? Você nos ajudou. Estamos conectados. Beleza. Vem lá. Descanso recomendado. Restrições a armas revogadas. Vou tentar voltar por onde a gente veio. Não sei se vai dar. Escaneando agora. Escaneando ID da Bridges. Restrições a armas revogadas. Então a gente faz essa entrega, esse Nemesis, e no próximo vídeo a gente faz aí a comunhão com os novos preppers. Tem uma estradinha aí pra gente, pelo menos um pedacinho, né? Pra facilitar.
Boa. Aqui eu não vou conseguir entrar, é isso? Certo. Escaneando ilha Eu entro do outro lado. revogadas. Sem problemas. Deixa eu só dar uma olhada onde vai essa... Vai até aqui. Vamos seguir por aqui mesmo, né? Então, como a gente não vai poder pegar veículo nem nada, então vai ser um trator para levar a carga, vai ficar balançando e tal, e o esqueleto e o champanhe na mão. Torcer para não derrubar, cair ou qualquer coisa assim, né? Nossa, termina no nada. Essas pontes são as melhores. Mas é ali que a gente vai. Você faz muita falta, neném. Nossa, é verdade, a gente tá sem o Lu, né? Ele deu um nome pro bebê. Que beleza, vamos dar uma paradinha. Beleza. Show. Vamos colocar todos os materiais que a gente trouxe. Não é muito, mas tá aí. Já ajuda, né? Agora o negócio aqui vai ser o seguinte. Como é que a gente vai passar pelas ETs sem o Lu? Não lembro se eles atacam a gente. Deve atacar, né? Nossa, eu lembro desse lugar. Era horrível pra passar. Da outra vez a gente passou inclusive por aqui, né? Muitos pontos vermelhos aí atrapalha o nosso trânsito. Ah, devagarzinho, vai. Aê, maravilha, foi. Pela beiradinha, né? Corre menos risco, pelo menos. É o bom que a gente pode usar a tecnologia da tirolesa, né? Agora. Eu vou aproveitar e já vou fazer a conexão com a parte onde a mama ficava ali, South Knot. E aí a gente já vai pro lado da fazenda ali. Acho que vai dar certo. Ah, que beleza. Podia ser mais fácil? Claro que podia, mas pra quê? Pode pegar, não tem problema não, amigão. É a mais que está espirais. O que vocês estão achando da edição que eu tô fazendo, removendo as partes de reciclagem, troca de itens? Ficou mais dinâmico pra vocês, não? Ah, fica quieto, bobão. Eu pensei que daquela forma ia ficar melhor, porque, querendo ou não, consome um tempo considerável fazer a preparação ali, né? Ai, nossa, que vacilão. Agora, eu esqueci que o Odredek funciona por causa do bebê, né? Sem bebê, meu Odredek está desligado praticamente. Torna muito mais perigoso lutar contra uma EP, né? Posso esquecer de fazer mais granadas, hein? E meu amigo, cadê você? Ok. Esse teve um pouco, hein?
Hora de naná. Ah, nisso é hora de naná mesmo. Daqui a pouquinho vou eu. Beleza, um monte de cristais quirais. Boa. Tá, plaquita. Solzinho, né? Funciona, não sei. Mas não custa nada, né? Colocar. Nossa, arrastou bem, né? Ó, o esqueleto de velocidade vai dar uma adiantada boa nessa entrega que a gente tem que fazer, hein? Resina não quero. O Lu ia gostar dessa corridinha, hein? Nossa, detonada a picape. A picape não, o caminhão. Certo, vamos seguir aí nosso caminho. De boas. Então, aqui a gente vai precisar chegar na fazenda, primeiro, né? Primeiro de tudo, chegar na fazenda, pegar o pacote, que é a entrega, né, da pizza e do champanhe, e daí voltar todo o caminho para poder entregar. Mas faz parte, né, gente? Então, lá na frente vai fazer muito sentido essas entregas. Ah, cortei, bobão. Pra ter certeza que não tem nada vermelho aqui pra atrapalhar a gente. Essa das pizzas são justamente missões que a gente perde, depois não dá pra fazer. Então tem que fazer enquanto dá. É chatinha? É chatinha. Acho muito desaforo ficar levando pizza, mas... Não por ser pizza, mas você tá ali tentando restaurar o mundo e aí tem um cara que tá pedindo pizza toda hora. Sabe, não faz sentido na minha cabeça. Parece muito que é de sacanagem. Mas vamos lá. Eita, ele falando com o bebê, coitado. Ih, tá descarregando. Nossa amiga. Aguenta só mais um pouquinho que a gente vai chegar na estrada, Sam. Só mais um cadinho. Aê. Será que tem alguma coisa pra fazenda aqui? Vamos ver. Vai que tem alguma coisa, né? Se não tiver nada, a gente já segue e vai fazendo isso. Ai, gente, eu tô cansado, viu? E vocês, como é que estão? Cansado assim, de cansaço físico, sabe? Fazer as entregas. Ver os pedidos dos robôs. Comida que estimula a musculatura. Mostras de plantas resistentes à chuva temporal. Manda eles entregar isso aqui que é mais coisas, né? Ah, dá pra entregar as duas, inclusive. Pedidos padrão. Nós temos para Mountain. E para o centro de distribuição. São dois lugares que a gente vai ser obrigado a passar, né? Então, vamos pegar os dois, ver se cabe na nossa caminhonete. Aí, Cube, maravilha. Certo, pedidos para o Sam. Recuperação de chip da base dos terroristas. Tem um novo chip aí pra gente pegar. Maravilha. Já fica aí pro próximo vídeo também.
Agradecemos sua contribuição. Certo, pegamos aqui uma série de coisas para entregar. Tudo bem, porque vai ficar no meio do caminho, então pra gente tá tranquilo. Não vai atrapalhar o nosso fluxo. Mas a gente já sabe que tem um chip novo aí, hein? As paradas do Parça J. Filho do escritor, é um prepper novo esse. Eu comentei quando eu comecei a jogar que tinha algumas cargas que geralmente a gente pegava na tela e aí entregava para um prepper novo, né? Se eu não me engano, essa do filho do escritor é uma delas. Precisava de uma base para energizar a caminhonete. Cap, caminhonete, caminhão, sei lá. O bom com a estrada é que você tem ali um caminho fixo, né, para ir. Já dá pra ir com mais tranquilidade. O ruim é que meio que perde o dinamismo, eu acho. Porque é sempre a mesma coisa. Você vai lá, pega a rota e segue em frente, né? Aqui a gente vai pegar bastante cerâmica quando a gente voltar. Então, aí a gente vai fazer a entrega dessa pizza aí e termina o vídeo na central que tem do lado da casa dele. Depois a gente volta pra cá e começa as missões daqui. Querendo ou não, a gente já cortou um montantão, né? E andando de forma segura ainda. Tem que tomar cuidado pra não cair lá embaixo, ó. A gente já teve a nossa amostra de picape explodindo, né? Então... Nossa, gente, eu não sei porque eu falo picape. Qual é a dificuldade, né? Caminhão. Beleza, já passou por aqui. Aqui, ó, pra recarregar. Sempre. Continuamos persistindo. Eu até pensei em pegar uma motinha, mas é carregar menos coisas, né? Eu desisti da ideia. Quase. Muita falta, neném. Dá pra cortar caminho, né? Ó. Vem por aqui, ó. E volta pra cá, ó. Senão a gente ia dar a volta. Não é o ideal, né? Porque a gente tá sem bateria, mas... não é um problema também fazer isso de vez em quando, né? Quando a situação permite. O bom de fazer essas entregas paralelas é que o esquema de material das unidades que a gente tem, eles meio que vão se reabastecendo. E aí a escassez que a gente tem de material ela vai sumindo, né? Vem aqui! Mais chuva. Até que a gente não tá mal, a gente já deve ter feito o que dessa parte do jogo até agora? De construção de pista, uns 60%, né? Tem só as pistas do lado de lá da montanha que a gente não fez ainda, né? Pra conectar. Acho que a gente tá progredindo bem no jogo até.
Daria pra ser mais rápido, mas eu acho que a gente não ia aproveitar tanto o jogo, né? Não ia curtir tão bem o jogo. Ó, tem aquele lugar ali, ó. Tem que olhar depois pra ver se tem material ali. Ali a gente não foi, provavelmente tem, mesmo que seja pouco. Nossa, eu acho que eu tinha uma carga. Tinha, né? Pra esse cara. Eita, cabeção. Fiquei falando. Me perdi. Vou fazer o seguinte, eu vou entregar essa carga aqui e vou deixar daqui pra entregar lá depois. Não vai fazer diferença não, porque não tem tempo. Mas eu vacilei. Já devia ter entregue lá atrás. Esse jogo, ele tem esse efeito de você ficar hipnotizado. Aí eu tô aqui na estrada falando com vocês e tal. Aí eu fui perceber, já tinha passado o ponto já. Esse aqui. Aí a gente entrega aqui, deixa as cargas do Khan aqui. E segue lá pra fazenda. Escaneando agora. Escaneando e demorou. Verificando e descontaram a velocidade. Bateria fraca. Carregue o veículo. Beleza. Certo, vamos fazer aqui as entregas. Boa. É justamente a parte que vem antes disso que eu tô editando, tá, gente? Então, se vocês não sentiram falta, maravilha, tá dando tudo certo. Tá tranquilo aí, Esse Sam? aqui é o pedido, né, que tava pendente. Parece novinho. Meus parabéns. Aí, um Szinho pra nós. Parar pra respirar não é pecado. Certo, se tiver pedido pra fazenda, a gente consegue levar. Se não, não levaremos. Ó, tem esse pedido aqui. Dá pra levar. Esse aqui não dá pra levar, mas dá pra ver depois, né? Tem mais esse aqui, maravilha. E show de bola. Boa. Eu não ia com a picape, mas como tem as entregas pra lá, eu vou. Pedido atribuído. Beleza, vamos lá. Escaneando agora. Bateria fraca. Carro escaneando encomendado. Olá, Sam. Tá, a gente não vai por aquela estrada ali não. A gente vai por aqui. Continue persistindo. Se a gente achar um posto de carga, eu vou parar para recarregar as baterias, senão a gente vai ficar com a picape sem carga. Que é uma bobagem, né? Se parar para pensar. Ficar com o carro carregado, paradinho, porque ficou sem energia. Tá, tem uma ali, level 3, é rapidinho. Essa estrada leva exclusivamente a Salt Knot. Vai, recarrega aí a minha. Enquanto isso a gente dá uns likes aqui pra ajudar. Ele tá com 9.000 agora. Aí, beleza, recarregou. Vamos.
Certo, daqui, Fazenda Kiral fica ali, ó. Então vamos por esse ladinho aqui. E a gente vai contornando por aquele caminho que eu falei que eu não queria fazer inicialmente. Mas aí agora vai nos servir. Beleza. Tinha uma bordinha vermelha ali, hein? Que bosta. Que vacilo, meu. Começou a travar aqui de bobeira. Aí não, né, Sam? Aí seria besteira demais. Ó, colocaram a rampinha aqui, vou usar. Reparo, beleza. Opa. Uma engatadinha ali de leve. Tá tudo bem agora. Eu esqueci de deixar os itens de entrega do cara na outra unidade. Ô, Diego, cabeção. Mas tá bom. A gente ainda vai pegar um caminhãozinho, então vai ficar tudo bem. Trator, na verdade, né? Não caminhão. Porque a gente precisa levar na mão o champanhe. Ainda tem essa, ainda tem mais essa ainda. Vamos, Sam, pula aí, meu amigo. Vai. Temos tempo a perder. Olha lá onde a gente sai, ó. Nas costas da unidade que a gente precisa. E não usei a tirolesa no final das contas, né? Problema. Agora a gente tem um item para mochila, um estabilizador. Não olhei ainda, mas esse item eu conhecia já. Eu tinha visto eles, outras pessoas jogando, eu nunca usei também. Mas ele estabiliza o Sam. O Sam evita cair. Não, vem me pegar não, Sam. Tá doido, cara? Tá com tempo mesmo, hein, amigão? Eu devia lutar com esses caras pra deixar esse lugar aqui mais tranquilo, né? Eles estão com bastante trigo mesmo, né? Eu tava lendo os e-mails lá. E não tinha reparado, mas tem bastante mesmo. Ixi, a minha voz falhou. Que beleza, hein? Opa, chegamos. Olá, tudo bem? Beleza. Vou entregar aqui. Certo, vamos fazer as entregas. Show, entregar a carga que a gente veio trazer para eles, né? É sempre um prazer, Sam. Viagem difícil dessa vez? Quando não é, né, minha amiga? Mas a volta vai ser pior. Nossa, olha só quanta coisa. Não estava esperando tudo isso. Boa, conseguimos aí o finalzinho, a última estrela. Mais um adesivo para mochila, né? Antes que eu me esqueça, temos uma coisa para você. Mais uma estrelinha. Agora nós somos 4 estrelas, hein? Se cuide, Sam. E volte sempre que quiser. Sempre será bem-vindo aqui. Beleza, agora tem os pedidos pro Sam, né? Só a pizza. Pedido padrão a gente não vai levar nada. Então vamos organizar aqui as coisas. Tá. Entrega de pizza quentinha. Peter Englert. Pedido de casamento. Pizza de aniversário. Show.
1 horinha pra fazer a viagem, hein? Beleza, vamos lá, levar na mão, né? Fazer o quê? Agora a pizza. Deixa eu colocar na caminhonete primeiro. Isso, agora eu consigo mexer. Qual é o galho aqui? Cadê você? Não. Aqui, ó. Preciso de vocês. Show. Deixa eu pegar aqui. Você também. Só para ver o que eu posso equipar, né? Ou desequipar. E aqui a pizza. Opa, tá difícil aqui de coordenar as coisas, hein? Beleza. Oxe, não cabe no trator os dois, é isso? Tá bom, vamos tentar com um trator só. Oh, droga. Será que não foi uma boa ideia, gente? Vamos ver. Aparentemente não foi, né? Vamos tentar fazer aqui um bem bolado. Deixar tudo isso aqui no armário privado. Depois eu dou um jeito. Beleza. O que importa pra gente é isso aqui. Mas aí eu vou ficar muito pesado, não vai dar pra levar. Põe aqui você, beleza. Vou aqui a outra. Ó, como assim não cabia antes e agora cabe? Tá de sacanagem, né? Olha aí. Poxa, tá de sacanagem mesmo, hein? O champanhe tá na mão, certo? Pizza tá no trator, de boas. Tá no trator o restante também. Isso aí. Certo, agora sim. Pizza quentinha, o champanhe tá ali. Agora começa a nossa saga, hein? Vamos lá. Tô correndo porque a gente não pode ficar vacilando por causa dos mulas. A pizza tá segura, mas é aquilo, né? Se a gente vacilar... por fora que eles não vão ver a gente, ó. A ideia é só passar entre eles, não é arranjar bagunça não, gente. Nossa, falei bagunça, né? Não é arranjar bagunça não. A gente já recarrega a nossa bota aqui, ó. Inclusive a gente vai voltar para onde a gente veio. Não tem nem por que a gente ir para outro caminho. Aqui a bota não é muito efetiva, né? Vou pegar aquela estradinha lá, porque querendo ou não ali a gente tem energia infinita, né? Correr não é tão desgastante. Mas se ficar muito ruim, a gente consegue criar um... Uia! Se eu soltasse o botão ali já era, hein? Eu acho que vai dar certo. Não é como eu gostaria, mas vai dar certo.
Sam, não viaja não, cara. Fica aí fingindo que você tá andando de patins, tá de sacanagem? Eu vou chegar na metade a bateria, hein? Preciso chegar na estrada. Vai me economizar nessa energia aí. Bom que esse champanhe vai chegar gostoso lá, né? Tanto que eu chacoalho ele. Ó, tá aparecendo o nick ali, ó. Wolf 1981. Ai, 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 ai. Uf. Isso aqui é problemático, hein? A tirolesa que a gente colocou, né? Tem que colocar uma outra ali, ó. Ah, não precisa. Olha aí. Tem uma aqui, tem outra ali, tem uma outra ali que pega na ponta. Ah, maravilha. Quanto melhor. A gente tem que tomar cuidado pra ele não... Oxi! Por que eu tô tão baixo assim? Tá maluco? Era pra ir por cima. Aqui nem dá pra fazer o caminho que a gente precisa. Sobe aí, Sam. Ajuda a gente, cara. Nem é por aqui também. Caracas, que droga de caminho que eu fui pegar. Não é pra lá, ó. Que a gente tinha que estar. Caramba, gente, que droga. Não é por aqui, não. Assim, é por aqui, mas não é. Tem que estar um pouquinho mais alto. Você vê que no final das contas vai ser mais fácil eu ir pela montanha mesmo? Tudo bem? Ah, é mesmo. Nossa, de partir o coração, né? Falando sozinho assim. Chega de correr. Eu acho que essa aqui vai ser uma das poucas viagens que a gente vai fazer andando ela todinha, né? Não tem uma motinha, não tem um carrinho, não tem nada. Aí, agora a gente tá no lugar certo, ó. Acima da estrutura da cachoeira. A gente vai ter que dar uma economizadinha no geral aqui, porque senão a gente tá ferrado. Ah, mas que porra. Calma, Sam. Vai melhorar. É que tem que piorar um pouquinho primeiro, né? É ali o nosso caminho? Ali é a nossa missão depois. Aqui, né? Não é esse também, é esse aqui, ó. Só espero que eu não tenha pegado o caminho errado. E se eu peguei o caminho errado, a gente vai achar IP e vai ser uma porcaria. É, não foi o caminho certo, mas tá valendo. Vai servir, né? Mas não era por aqui não, era pelo lateral. Por onde a gente veio, né? Mas eu acho que por aqui dá. Eu tô vendo a ponte ali. É, mas era melhor ter ido por ali então, né? Se eu ia dar toda essa volta. Tudo bem, não adianta reclamar depois de fazer, né? Ter pensado antes. Nossa, tava fácil, né? Era só eu abrir aqui e fazer o caminho, né? Nossa, eu tô tão longe da estrada que eu queria. Mas tá bom. Aqui, ó. Vou ter que passar por aqui e vir pra cá.
Tomara que dê, né? O problema é que essa chuva não tem bateria que regenera, né? Mas vai dar. Ali tá a cachoeira. O nosso caminho é bem por essa lateralzinha aqui, ó. Então aqui dá para apreciar o mapa, né? Ver aí se você ainda não viu o mapa praticamente inteiro daqui até lá, agora vai ser a hora. Tomar cuidado aqui com as pedras para não cair e se estabacar todo. Você não tem problema com pedra, né? Pode ver uma pedrinha que ele já fica desnorteado. Você devia ter trazido um sprayzinho, né? Mas tá bom. Qualquer coisa eu crio uma estrutura de recuperação. Vai ficar tudo bem. Já dá pra dar uma corridinha. Um solzinho aí, ó. Que maravilha. Carrega aí nossa energia, amigão. Obrigado por você ter colocado essa base em carga aqui. O esquema é chegar na pista. Tá com saudade mesmo, né? Porque nem faz tanto tempo que ele deixou o Lu lá, né? Olha lá a nossa estradinha, ó, chamando a gente. Tem que lembrar de fazer mais granadas hemáticas. Eu tô ficando sem granadas hemáticas. Eu falo, mas aí eu esqueço na hora de fazer. Eu tô poupando a minha voz porque eu tô começando a ficar com uma dor de garganta. Mas eu ainda estou aqui, tá? Tá tudo bem. Tenho uma corda, mas não dá pra descer de corda, né? O esquema é descer de escada. Aí, Lu. Nossa, já foi 10 minutos, que porcaria. Dez minutos nesse caminhozinho chato aqui. Cerâmica, beleza. Então, mas eu acho que não dá pra pôr uma escada ali, esse é o problema. Se desse pra colocar uma escada ali, resolveria tudo. Tanto é que tem todas as estruturas aqui, mas não tem a droga de uma escada, né? Vem aí, cara, pode levar. Se dá pra levar, leva. Tão perto, mas tão longe, né? Certo, vamos ver. Peraí, Sam, não vai me cair aqui, hein, cara. Espera. Tô analisando aqui a nossa situação. Eu não quero colocar uma estrutura aqui e não conseguir usar, né? Nem foi da outra vez que eu coloquei, mas o carrinho não descia. Aliás, não subia no caso, né? Mas tem um caminhozinho ali, acho que vai... Oxe, pega de volta. Que isso? Deixando aí o champanhe do nosso excelentíssimo
Pegando bronca desse cara, viu? Vou dizer pra vocês. Aqui a gente tá, beleza. Dá pra pôr alguma coisa ali? Nem dá. Droga. Parece tão convidativa essa rampa, né? Eu não vou arriscar nada. Demorei muito pra chegar aqui. Eu vou no seguro. Vou na manha, vou tranquilo. Esse aqui, beleza. Devagarzinho a gente chega lá, galera. Só queria saber porque eu não consigo achar o mesmo caminho que eu vim da outra vez, mas tudo bem. Eu fui por um caminho que foi tão facinho, né? E chegou aqui eu não consegui voltar por ele. Vai entender. Passar por aqui, né? Tem uma escadinha marota aqui e tal. Aí, ó. Uns likes aí pros nossos amigos. A estradinha tá logo ali, ó. Vou voltar pro caminho rastreado, né? Pra evitar. Tô a fim de achar nenhum EP aqui. Tomar prejuízo logo agora, né? Aí, ó, conseguimos. Chegamos na estrada. Aí, beleza. Mountain Knot. Ah, vai pra Mountain. Olha aí, será que o fim dessa estrada vai dar lá na missão nova? Legal, hein? Lá na cidade nova, né? Que a gente acabou de habilitar. Foi bem bacana. Agora é correr, galera. É correr. Não tem muito o que fazer, não. Nosso excelentíssimo é lá na frente. Quantos quilômetros? 2.000. 2.000 metros dá 2 quilômetros qualquer coisa ali, né? Dá 200 alguma coisa? Ah, é, ó. É só aqui no meio, tá, gente? Que não gasta energia. Se você ficar aqui, gasta. Então tem que ficar bem no meio. Então não adianta você querer correr achando que é a pista toda, porque não é. Bem na meiuca aqui. Vai a bota toda, hein, daqui até lá. E haja fôlego, né? Tudo bem que ele tá com um exoesqueleto, mas até aí não resolve tudo, né? Estamos persistindo. Foco, fé e força. O bom que como é uma estrada, tipo, não vai ter muito... Não tem como a gente cair de cara, por exemplo, né? Então dá pra levar de boa. A carga tá quase detonada, né? Ó. Aproveitar para dar uns likes aqui. Essas plaquinhas elas ajudam bastante, porque tem plaquinhas que melhoram os nossos atributos, né? Recupera algumas coisas. Mas só funciona para as plaquinhas que não são nossas, tá, gente? Eu achei que esse esqueleto a gente tinha nível 3 já, mas não tem.
Tá no nível 2 ainda. Beleza, galera, a gente tá quase lá. Estamos quase na metade do caminho. Uma viagem agradável. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo aí, capítulo, então qualquer coisa, se vocês não quiserem ver essa caminhada alucinante aqui, é só pular direto pra entrega. Mas eu recomendo ver, faz parte da aventura, né? Tudo faz parte da aventura, né? Não é só os momentos de ação frenética, né? Não querendo criticar ninguém, tá? Vocês estão livres aí pra assistir a parte que vocês acharem melhor. Eu vou fazer todas de qualquer forma, mas eu acho que esse jogo ele é tão completinho que tudo que envolve ele faz sentido assistir, sabe? Não faria sentido pra mim ficar pulando, mas eu dou essa opção na descrição do vídeo, né? Eu acho que o tempo é uma coisa muito preciosa. Então, assim, se eu não gosto de perder tempo, eu não quero que as pessoas percam tempo também. Então, podem ter certeza que o que eu puder fazer para otimizar o tempo de vocês no canal, eu vou fazer sempre. Eu acho que no fim das contas esse vídeo vai ficar mais ou menos do tamanho do anterior. Mas pelo menos a gente avançou na história, né? Descobrimos mais um pouquinho dos mistérios, né? Que envolvem aí esse projeto de criação de bebês. É difícil de ficar aqui no meio, hein? Ver quanto tempo falta. Ai, 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 ai. Ai, ai, não caiu, Sam. Nossa, só foi falar, né? Falei que não ia ter muito perigo, né? Tira o que eu disse, galera. Extremamente perigoso. Tome o máximo de cuidado sempre. Pisquei ali, eu queria só ver a distância, quase caí. O bom que dá pra ajudar a galera aqui com os likes, ó. No carro também dá. Só apertar e fazer a mesma coisa. Mas parece que correndo tem mais tempo, né? Olha, não é por nada não. Querendo criticar aí o Kojima, mas eu acho que essas missões de ter que segurar o negócio na mão nem precisavam existir. Elas dão muito trabalho. Daria facilmente para usar um carrinho desse aí, ó. Era só colocar uma carga do lado da outra e prender. Acabou. Tomara que eles não arremessem nada aqui em cima, né? Senão vão me ferrar. Tá quase chegando lá, galera. Um pouquinho mais de paciência. Aqui a gente vai parar nessa central aí. Aí a gente vai lá no quarto, lê os e-mails, tudo, fecha esse vídeo. No próximo vídeo a gente volta pra história. A gente vai conectar uns preppers e tal. Conhecer uns personagens novos. Ok, eu vou acertar as cargas aqui. Elas estão muito detonadas. E não tem necessidade, né? Ó, agora nós estamos a menos de 1 quilômetro. Vai dar tudo certo. Opa, 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 opa. Que isso? Começar a avacalhar agora? Começa não, hein, Sam? A galera tá olhando, cara. Beleza. Segura esse caixote aí e vai. Preferência por onde as pessoas passaram, que
pouco mais seguro, né? Beleza. Ó, pausa aqui. Ver como é que tá. Amarelo dá pra passar, né? Não é o ideal, mas... Se bem que a gente não tá com bebê, né? Então não tem problema. Só vai desgastar um pouco mais essa energia. Quase lá, hein? Entregar essa bendita dessa pizza. O cara só inventa. Queria ver se ele ia querer comer pizza se fosse ele que tivesse que ir lá buscar. Eu queria ver. Ainda vou ter usado aquela estradinha ali, ó. Vou ver aqui. Beleza, dá. Pior é que ele tá fora da rede Kiral, né? Dificulta um pouquinho mais, né, as coisas. Vários desconhecidos aí recebendo os likes. Ah, eu não sou contra não, gente, esse tipo de ser, como é que eu posso dizer isso? Ser incógnito, né? Privacidade. É legal o jogo te permitir tanto controlar a sua privacidade, né? Não deixar mostrar seu nickname, alguma coisa assim. Não vejo maldade, não. Olha aí, 23 minutos, mais rápido que muita entrega de pizza aí. Tomara que ele esteja aqui, né? Pra ver a gente. Fazer a entrega aqui. Entrega concluída. Exibindo avaliação de desempenho. Olha aí, pra surpresa de ninguém, não tem ninguém. Olha aí, carteiro mestre. Para muitos, suas habilidades como portador são praticamente lendárias. Agora você pode prender a sua respiração por mais tempo. Quase nunca usei essa habilidade. Agradecemos pelo seu apoio constante. Olha aí. Nada do sem vergonha, né? Tá certo. Deixa eu testar uma coisa aqui que eu vi num vídeo. Aqui, ó, dá pra amarrar a carga, ó. E dá pra fazer isso na moto também. Pra quê? Eu não faço ideia, mas tá aí, tá amarradinho agora. Agora a gente vai voltar pra base. Vai lá pro quarto. E aí faz as leituras e fecha o vídeo aí com essa entrega. Aí na volta, no próximo vídeo, a gente vai lá pra unidade de processamento ali no meio, né? Aqui tem o Thomas. A gente vai pegar os itens lá pro campo. Além desses que eu tô levando, né? Era pra ter deixado lá, mas aí eu vacilei. Então a gente vai ter mais itens pra construir. Você faz muita falta, neném. Oh, mas de novo, Sam. Você parte meu coração assim, cara. Minha bateria tá quase acabando. Tanto a minha, de verdade, quanto a do Sam. Mas a gente já tá chegando, então tá de boa. Eu tô carregando peso extra, então não vai fazer diferença. Se ela acabar, só não vai correr, né? Vai ficar trotando em vez de correr, né? Ah, esses exoesqueletos, eles ajudam também no equilíbrio, né? Podia ter deixado um pouquinho de energia. Vacilei. Mas eu tô em linha reta, né? Acho que linha reta ele consegue, não? Tá tão acostumado a usar o esqueleto, ó. Isso aqui é o Sam correndo, tá, gente? É essa a velocidade que ele atinge.
Mas tá difícil, hein? Pronto, agora acho que melhorou o equilíbrio. Tem o mínimo de bateria. Não, né? Falei cedo demais. Antes dava pra você dar like em cima do item. Tipo, no caso da escada, eu conseguia dar like em cima da escada. Eu tava usando. Aparentemente não tem mais como fazer isso. Opa, equilibra aí, Sam. É que esse esqueleto faz falta, hein? Não tem equilíbrio nenhum, assim, normal, sem nenhum item. Quase lá. Bem, no momento que eu tô gravando isso aqui pra vocês, galera, é um domingo, tá? 11h03 da noite. Amanhã eu tenho consulta médica às 7 horas da manhã. Eu ainda vou tomar banho, não tomei banho ainda. Preciso jantar também, que eu não jantei ainda. E vai começar a semana. Espero que vocês tenham uma semana muito boa. Deixa eu falar nisso. Mas não tô me queixando não, eu gosto. Gosto de fazer os vídeos pra vocês, trocar essa ideia. É estranho falar sozinho, mas eu sei que eu não tô falando sozinho. Tem alguém aí do outro lado, sempre tem alguém aí do outro lado. Aê, toma essa, pra gente ter a botinha de novo. Mas com o passar do tempo aí, atingindo algumas metas, eu penso em ter câmera, fazer live. Mas tudo ao seu tempo, né? Vamos batendo uma meta por vez. Boa viagem. Caminhamos agora. E chegamos. Aprovado. Bem-vindo à noite, nossa. Mais plaquinhas. Se tiver algum material a gente já pode levar daqui também. Opa, calma. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter. Muito animado, hein, Sam? Com calma, cara. Chegamos. Beleza, vamos fazer aqui as entregas. Mandar uns robôs aí. Beleza, engenheiro, ancião, artífice, ateliê. Ah, dá pra passar num monte de lugar antes de ir pra lá, ó. Aqui pra cima dá pra passar em todos esses lugares, ó. Mas isso aí é história pra outro vídeo. Pra esse aqui não. Ah, se bem que aqui é robô, né, gente? Pera aí, vamos mandar aí o robô fazer. 96. Mandar esse aqui. Pedidos do Sam. Esse sim é o que a gente tem que olhar. Então, engenheiro. Bem que engenheiro, a gente tem já todas as estrelas dele, né? Aí. Não tem problema. O ancião a gente pode entregar também. O artífice a gente vai ter que passar pelo lugar dele. Esses dois não. Então, show de bola. Coleta e entrega de materiais. Então, beleza. Isso aqui fica para depois. Então, aqui é o seguinte, galera. Quem vai ficar comigo e ver a leitura de e-mails, ver a leitura das entrevistas, caso tenha, enfim. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por ficarem até aqui comigo.
Quem não for, não tem problema nenhum. Eu vou deixar na descrição do vídeo se futuramente vocês quiserem ver. Tranquilo, mas eu aconselho vocês a verem. Fechou? Mas ainda assim, obrigado por vocês terem vindo até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Então, bora pro quarto. Mas vamos lá, vamos para a leitura de e-mails e tudo mais. Então nós temos aqui músicas que a gente ganhou. Beleza. Recomendo, procurem para ouvir, vale muito a pena. Entrevistas. Die Hardman. A opinião dos terroristas sobre a Bridges. 3 anos atrás, QG da Bridges. A primeira expedição partiu sem qualquer problema. Tanto a equipe avançada como a de retaguarda estão indo em direção à costa oeste enquanto nós falamos. Ainda não nos comunicaram se tiveram problemas com terroristas ou coisas do tipo. Mas quanto mais distantes estão, maiores são os perigos. Existe um bocado de separatistas lá fora que não querem nem saber da UCA. Talvez alguns sejam mais extremistas do que outros, mas não tem como negar que sabemos a opinião deles. Parece que foi ontem que os problemas eram só diferenças ideológicas, opiniões fortes, na pior das hipóteses. Mas o Kiralion começou a mexer com a cabeça das pessoas, transformando extremistas em demens, mulas em gestalt, debate em violência. Agora estamos indo para o oeste, para o território deles. Invasores? Levando a liberdade. Estão nos esperando, já decididos e com as armas nas mãos. Amelie e os outros não querem briga. Ela quer ser racional, convencê-los a se unir a nós. Se todas as cidades assinassem, nossa nação poderia renascer. Ninguém quer tirar nada dessas pessoas, só entregar o que foi perdido. Se apenas pudessem entender isso. Certo, Dar Hardman. Aqui é o Hartman. EPs e obliterações. 3 anos atrás, QG da Bridges. As seguintes conclusões são largamente derivadas de um punhado de relatos de testemunhas, ainda que eu aconselhe a todos que as aceitem com certa reserva. Acredito que elas sejam dignas de compartilhamento. EPs perseguem suas vítimas por meio de um processo de vários passos. No primeiro, elas procuram um alvo, as marcas de mãos. Deixadas para trás são uma evidência desse comportamento. Após a detecção, uma ou mais EPs tentarão capturar o alvo e arrastá-lo em direção a uma entidade muito maior. Para esclarecer, contudo, uma obliteração não ocorre nesse ponto de contato entre o gigante e o humano, mas apenas depois que o humano tiver sido incorporado ao corpo do gigante. Acreditamos na possibilidade disso acontecer porque esse é o único lugar onde a antimatéria está presente na entidade. Desnecessário dizer que as EPs são completamente diferentes de qualquer criatura deste mundo, e que ainda temos muito que aprender sobre elas. Porém, uma coisa é certa, temos que compreendê-las. Caso contrário, talvez nunca possamos superar o risco existencial que elas representam. Certo? Lochner. 3 anos atrás. QG da Bridges. Agora é a Lochner e a Malingin, que é a Mama, né? Sabe sobre o que sonhávamos? Ver o que existe além das nuvens. Passamos nossas vidas inteiras sob um céu de Kiralion. Ele é tudo o que conhecemos, mas também sabemos que o mundo antes do Stranding era um lugar bem maior. Foi o que os nossos pais nos disseram. Eles eram pesquisadores da NASA. Hoje, a maioria das pessoas nem sabe o que é NASA. Foi destruída na mesma época que a América. O trabalho dos nossos pais foi junto com ela, mas ainda temos nossos sonhos. A única coisa que nossos pais nos deram e não podem nos tirar. Malingen e eu temos os mesmos nomes de 2 crateras de meteoros que atingiram a Terra 450 milhões de anos atrás. Aquelas crateras provam que esse mundo é parte de algo maior, de que nós vivemos em um vasto e interligado universo. Nossos nomes são um lembrete dessa verdade fundamental. São símbolos da esperança de nossos pais de que esse isolamento é apenas temporário. Também é por isso que entramos na Bridges, para unir novamente as pessoas desse país e reunir algum dia este planeta com o grande universo que o envolve. Até aí. E acabaram as entrevistas. Vamos para os e-mails. 5 e-mails, beleza? Aaron Hill, Mama, o anjo caído. Mountain Knot City agora é parte da UCA. A Lochner explicou como tudo foi um grande mal-entendido. Que alívio. O Alcatrão também já era, graças àquela bomba. Isso vai soar estranho, mas sabe o Dradek no ombro esquerdo da Mama? Não dava muita atenção a ele, mas alguém me disse que é um símbolo da penitência dela. A
Afinal, ela traiu a Lockne, mesmo que se possa culpar o terrorismo. Era inevitável que se considerasse como um anjo caído depois daquilo, impedida para sempre de se juntar a Lockne no paraíso, como a Bezetibou, o demônio de uma asa, só que seguiu Beelzebub até o Egito para causar problemas a Moisés. Como descrito em uma antiga história. Acho que a Mama estava se sentindo inspirada quando modificou seu Odradek e o usou para tentar acalmar seu falecido bebê. Estranho. Mas talvez ela mesma já estivesse morta. Mas parece que agora tudo ficou no passado. O mal-entendido foi resolvido. Graças a você, as irmãs se reconectaram, Sam. Mama finalmente criou coragem para cortar o cordão e mandar seu bebê para o outro lado, o lugar ao qual ele pertence. Era a coisa certa a se fazer pela criança. 2 se tornaram 1, e o anjo caído conseguiu uma segunda chance. Ainda bem. Gosto de pensar que todos têm direito à redenção. Aqui é a solicitação do chip, eu vou ler depois. Aaron Hill, por que Lockne se opôs à UCA? Finalmente descobri por que a Lockne não queria que fizéssemos parte da UCA. Para dizer a verdade, não posso dizer que entendi tudo, mas compreendo sua preocupação de que trazer tudo e todos para dentro podia significar incluir alguns elementos que seria melhor deixá-los de fora. Pensando bem, é possível ver que o terrorismo e a guerra podem piorar depois de nos unificarmos. Formar laços entre as pessoas significa aproximá-las, e para que isso aconteça é preciso colocar todas as cartas na mesa, incluindo as piores. É ingênuo esperar que seja tudo um mar de rosa só porque compreendemos uns aos outros um pouco melhor. Entende? A mim, parece que ela está certa em dizer que isso é um engano. Lockne e Mama eram unidas por aquele laço especial que os gêmeos têm. Foi por isso que Mama quis carregar o bebê de Lockne, uma criança que as teria aproximado ainda mais, mas não aproximou. Em vez disso, ela cortou de vez os laços que havia entre elas, prendendo Mama a outra coisa completamente diferente. Pelo menos deve ter sido isso que Lockne pensou, ou então que sua irmã quisesse manter a criança só para si. Ela nunca soube do acidente, do verdadeiro motivo. Não consigo imaginar como deve ter se sentido, achando que foi traída justamente pela pessoa em que mais confiava. Não é difícil perceber como isso afetaria sua opinião sobre a Rede Kiral, mas isso agora é passado. Ela e a Mama se reconciliaram e talvez sua fé nos laços que as unem possam ser restaurada. Peter Englert. Os mais profundos e sinceros pedidos de desculpa e agradecimento. Meu caro Sr. Bridges, sua bondade e generosidade desconhecem limites. A pizza que nos entregou certamente compôs a mais deliciosa ceia que já tivemos até agora. Ah, eu e minha inconveniente negligência. Meu grave, para não dizer desastroso, fracasso em demonstrar minha gratidão pessoalmente requer uma explicação. Para meu desgosto, as circunstâncias saíram completamente do meu controle. Antes de sua chegada, eu e minha amada esposa tivemos uma de nossas raras, porém intensas discussões, fazendo com que ela saísse ensandecida de casa em um ataque de fúria. E que tipo de marido eu seria se a deixasse vagar lá fora sozinha com tantos perigos? Eu absolutamente tinha que ir atrás dela. Assim que retornamos, fomos recebidos com uma pizza ainda quentinha do forno. Ela ficou com a cabeça nas nuvens e me perdoou completamente. Nem preciso dizer que tenho uma dívida eterna com você. Olha aí, reconciliamos o casal. O fazendeiro de chuva temporal. Não somos mais escravos do trigo. Caro Sam, tivemos uma pequena discussão um dia desses. Como pode imaginar, foi sobre aquela coisa toda de nos tornarmos escravos do trigo e perder de vista o porquê de termos vindo para cá em primeiro lugar. Claro, começamos analisando toda a questão da vida vegetal e da chuva temporal. Como poderíamos tornar as crateras férteis novamente? Mas em algum ponto do caminho ficamos distraídos com o sucesso de nossos experimentos com o cultivo de grãos e nosso propósito inicial ficou de lado. Porém, será que isso é mesmo tão ruim? Graças ao trabalho que fizemos, temos pão em grande quantidade, barris e barris de Timefall Porter também. Todo mundo se beneficiou, inclusive você, disso eu sei. Agora que conseguimos fazer o maldito lugar funcionar, não podemos simplesmente ir embora e deixar as coisas decaírem, não é? Não tem mais a ver com o trigo, mas sim com as pessoas. Não somos escravos, Sam. Não mais do que você. É isso, galera. Acabou os e-mails. No próximo vídeo a gente vai ver esse e-mail. Vai ser uma das missões que a gente vai fazer. Mas o foco vai ser aí trazer os preppers novos para a Rede Kiral. Fechou? Agradeço a vocês por terem vindo comigo até aqui, nessa noite de domingo. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Um forte abraço, tudo de bom sempre e até mais.
E assim fechamos mais um capítulo dessa jornada insana. Levar a Mama até a Loki e entregar a pizza com champanhe foi só mais uma entre tantas missões malucas que ainda vem por aí. Mas me conta nos comentários, você acha que essa foi a entrega mais tranquila ou ainda podia ter dado ruim? E se curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Lembrando que tem vídeo novo toda terça, quarta e quinta às 18, então já marca no relógio e na sua agenda. E se quiser dar aquela força extra pro canal, tem link para doação na descrição e o QR Code aí na tela. Qualquer ajuda é bem-vinda e fortalece demais. Valeu por acompanhar e até a próxima. Deixei 2 sugestões aqui para vocês, valeu pelo apoio, sucesso, paz e muitas aventuras pela frente. Nos vemos em breve, diversos players.